Uma profissão que exige muito estudo e constante atualização, além do compromisso de cuidar de pessoas. Neste As Profissa, você irá conhecer uma especialidade médica pouco divulgada, mas que é responsável por tratar muitas doenças. Multidisciplinariedade é a base da cirurgia torácica, que trata desde fratura de costela e doenças como câncer de pulmão e até mesmo, veja só, cirurgia para controlar o excesso de suor. Os profissionais dessa especialidade precisam conhecer diversas especialidades médicas. Nosso convidado é o Dr. Nivaldo Baquique. Ele é chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital do Mandaqui, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e também do Hospital Santa Catarina. Olá, Dr. Nivaldo, prazer em recebê-lo aqui no As Profissa. Para começar, eu gostaria que o senhor respondesse para a gente como foi a sua decisão pela medicina. Então, a minha decisão para a medicina foi desde pequeno. Eu, desde pequeno, tinha essa ideia de que talvez fosse médico. Minha família, ninguém era médico. Meu pai era motorista de caminhão e minha mãe era costureira. E nós passamos muitas dificuldades quando pequenos, né? Nós morávamos num quarto, cozinha e o banheiro era fora de casa, então era uma dificuldade grande. E eu sempre via os médicos, ia nos médicos e achava aquela profissão maravilhosa. Aqueles médicos todos de branco, uma profissão muito bonita, todo mundo falava bem dos médicos, que médicos eram um dos pilares da sociedade. Então eu sempre fiquei muito entusiasmado. E lutei muito para isso, por isso que eu decidi fazer a parte da medicina. E como foi a sua trajetória até chegar como médico, que é a especialidade inicial antes de virar cirurgião? Então, a gente tinha muitas dificuldades. Antes de ser médico, eu fui office boy, trabalhei com office boy e por coincidência fui trabalhar de office boy na Associação Paulista de Medicina. E ali conheci mais médicos e fiquei apaixonado pela profissão, porque conversava com eles, tinha ideia do que era uma medicina através deles e me entusiasmei. Sabia que era uma profissão difícil, mas eu acho que esse determinismo surgiu desde a infância. E a partir daí eu lutei para chegar onde eu estou. Muito interessante essa história que o senhor está contando, então gostaria de aproveitar aqui o gancho e perguntar para o senhor também como foi entrar no curso de medicina, que todo mundo sabe que é bastante difícil, é caro e alguns jovens até têm esse sonho e às vezes têm medo, acham que não vão conseguir. Como o senhor conseguiu, já que veio de uma família muito pobre também? Então, desde pequeno eu tinha uma determinação, eu queria ser médico, mas por que querer ser médico? Por que medicina? Por que não escolher uma outra profissão? Talvez porque desde pequeno eu tinha problemas de saúde, minha mãe me levava nos médicos, eu achava aquilo muito bonito, eu achava aquilo, ele podia tirar aquele meu sofrimento, então esse tirar sofrimento eu achei interessante. Mas como um jovem, um adolescente, cheio de ideias, pobre, vindo da periferia, ia conseguir alguma coisa, né? Então aí que entra a determinação. Lógico, teria um pouquinho de vocação, mas a determinação foi fundamental. Eu queria aquilo, nem que tivesse que me sacrificar ao máximo, e que foi o que aconteceu. Tive que me sacrificar ao máximo. Não é só querer fazer uma profissão, querer ser médico. A profissão médica é uma profissão difícil, todo mundo sabe disso. Principalmente as etapas que você passa para isso. Um colégio foi difícil. Minha mãe sacrificou muito para pagar o colégio. Eu estudei, a primeira fase, estudei em escola pública. Minha primeira escola era a escola de madeira ainda, né? Hoje tão criticada, escolas de madeira, né? Minha escola era a escola de madeira. Quando chovia, enchia o rio que tinha do lado, a gente não podia ter aula. Então, era uma aventura. Era uma aventura, era muito difícil. Mas a determinação valeu. Era aí que entrava a determinação. Eu queria ser alguém na vida, eu queria me destacar junto àqueles meus colegas, queria me destacar junto à sociedade. Somando isso, ajudar os outros. O que você pode se destacar
e ajudar os outros. Aí é que eu fui encaixando a história da medicina, mais os contatos que eu tive com os médicos. Agora, desde jovem eu lutei muito, precisava lutar. Eu não tinha tudo o que eu queria, eu não tinha uns pais bastardos que tinham muito dinheiro, eu não tinha isso. Então eu tive que lutar desde pequeno, e lutar muito, estudava, pegava o caderno de manhã, pegava o caderno, não gostava, no começo eu não gostava de estudar mesmo. O senhor fez faculdade pública? Não, eu não consegui fazer faculdade pública, mas eu tive uma sorte do seguinte, na minha época surgiu os primeiros empréstimos universitários. E hoje é o FIES, se não me engano, né? Então, naquela época, eu não ia conseguir fazer faculdade. Minha mãe não ia conseguir pagar uma faculdade particular. E tinha eu e o meu irmão. Meu irmão ainda não, meu irmão era mais novo, também ainda não. Estava pensando também em fazer medicina. Minha mãe falou, nossa, um já vai ser difícil, dois. E aí surgiu o FIES. E por uma sorte do destino, naquela época não tinham muitos juros, não tinha muito. Então quando eu me formei, eu fui pagar esse empréstimo universitário e saiu um empréstimo. Mas eu estudei na PUC, uma boa faculdade, gostei da faculdade. E lá foi por onde eu decidi entrar para a área da cirurgia torácica. O senhor conheceu na faculdade? Na faculdade, eu tinha ideia de fazer medicina só. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu lá dentro, é aí que eu escolhi a área que eu queria e eu decidi fazer cirurgia torácica, eu me interessei muito por essa área. É um campo vasto de atuação, essa área da cirurgia torácica? Tem muitos profissionais na área, falta profissionais, como que é? Quando eu comecei, não tinham muitos profissionais, era uma área que ninguém gostava. Mas eu estava ainda na época da tuberculose, a tuberculose ainda tinha bastante, então a gente operava muito, tinha muitos casos e a gente podia ajudar muito esses pacientes, né? Esse hospital do Mandaquê era um hospital só de tuberculose quando eu cheguei lá, na minha época de residência, na época de especialização. Então, hoje em dia, a área é mais voltada para essa área de câncer. Nós temos muito câncer de pulmão por causa do tabagismo, então tem muito câncer de pulmão. Viu, jovens? Não fumem, faz mal. Exatamente, se eles vissem o que eu vejo aqui todo dia, eu te garanto que eles não iriam gostar de fumar, não. E como foi a preparação para virar um cirurgião torácico? Tem o período de medicina e a especialização. Quanto tempo dura? Quais matérias o senhor teve que estudar? Então, você faz os 6 anos de medicina. O período mais difícil no início é entrar numa faculdade de medicina. Eu tenho conversado com os jovens hoje. Dou aqui um conselho, não tentem fazer medicina no exterior, medicina na Bolívia, medicina na Argentina. Hoje, outro dia, vi um paciente que vai fazer medicina na Rússia. Tente fazer isso, estudem. Se vocês têm essa vocação, vocês têm essa determinação, estudem, entrem numa faculdade de medicina no Brasil. Temos ótimas faculdades de medicina no Brasil. Nem que vocês tenham que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu tive essa experiência na família, a Nora, a esposa do meu filho, ficou 4 anos para entrar numa faculdade de medicina pública, porque também não tinha dinheiro, também veio de escolas públicas, estudou em escola federal e entrou numa faculdade de medicina boa. Não desistiu. 4 anos fazendo o vestibular, entrou, hoje é uma ótima médica. Então, isso que eu falo para vocês, determinação. Se vocês têm a vocação, têm vontade, não desistam. Determinação. É isso aí. E quais são os desafios que o senhor enfrenta no seu dia a dia como cirurgião? São muitos, principalmente que você lida com o sentimento das pessoas. Sim. E esses são os desafios, porque você vai ter a parte boa da medicina, onde você vai poder curar, você vai poder ajudar uma pessoa, você vai poder ouvir daquela senhora um muito obrigado, aquele senhorzinho, muito obrigado, agradecer, isso não tem preço. E, por outro lado, você também vai ver as partes ruins, quando você não pôde salvar uma vida, você não pôde ajudar aquela pessoa com todo o seu conhecimento. Então, essa é a parte triste da medicina. Mas, graças a Deus, a parte boa compensa a parte ruim. Ainda bem. E como chefe de todos esses setores de medicina que o senhor cuida dos hospitais, mudou muito o seu dia a dia profissional, pegando essa responsabilidade? Mudou porque nós lidamos com alunos, nós lidamos com médicos residentes em especialização
E antigamente, e isso é um negócio muito interessante que nós notamos, os jovens antigamente, eles tinham um conhecimento primeiro e eles, depois desse conhecimento, eles iriam para a parte prática. Hoje, o jovem já quer ir direto para a parte prática, ele já quer operar, ele já sai, ele está na residência, assim, na especialização, eu quero operar. Sim, mas calma, você sabe a teoria, você tem conhecimento da teoria, aí nós vamos soltando um pouco os residentes, sempre acompanhando, sempre do lado deles, acompanhando as cirurgias e tal, porque nós temos que formá-los, eles vão ser os futuros médicos e vão nos cuidar. Então nós temos que cuidar bem deles para eles cuidar bem da gente. Realmente, doutor Nivaldo, os jovens são bastante ansiosos hoje em dia. Então conta um pouquinho como é que faz para controlar essa ansiedade e principalmente eles terem a consciência da responsabilidade que eles precisam ter dentro da sala de cirurgia. Então, e os jovens, né, têm essa ansiedade de querer resolver tudo e rapidamente e na prática. Não sei se o desenvolvimento tecnológico hoje em dia, os iPhones, tudo isso, na minha época não existia nada disso, né? Até computador... tudo instantâneo. É instantâneo, eu tenho 36 anos de formado, então era uma outra época. Então você tem que às vezes segurar um pouco o jovem. Eu comparo muito isso, a cirurgia, com um piloto de avião. Um piloto de avião, você fica muito seguro quando você está num piloto de avião e ele já tem os seus 35 anos de voo. E se você pega um piloto de avião que tem 2 anos de voo, você vai ficar um pouco inseguro. Será que esse piloto vai me levar até lá? Sim, mas tem um piloto mais experiente do lado. É isso que nós fazemos na especialização. Tem um cirurgião experiente do lado, ensinando o outro cirurgião e segurar um pouco, às vezes, o ímpeto, porque ele quer resolver aquilo, mas às vezes ele não tem tanta experiência. Eu tenho 2 filhos que seguiram a minha área também, são também cirurgiões torácicos e eu coordeno essa equipe e eles também têm esse mesmo ímpeto, né? Ensinei eles direitinho, continuo ensinando algumas coisas, aprendo muito com eles, aprendo muito com os jovens, continuo aprendendo com os residentes. Eu não sei se eles ensinam mais a mim do que eu a eles, mas essa é a função do chefe, do professor, de segurar um pouco o ímpeto dos jovens e ao mesmo tempo passar o conhecimento de como fazer, como entender, não só a parte prática, mas o aluno por inteiro, desde a formação dele, porque nós pegamos jovens que vêm para uma faculdade de medicina, vêm para uma especialização, muitas vezes despreparados, não só tecnicamente, mas emocionalmente. E esse é um trabalho do médico, do professor, também polir esse médico para que ele respeite, principalmente respeite o paciente na sua humanidade. O senhor já falou que é importante, né, o médico respeitar o paciente. Quais outras características são importantes para ser um bom profissional nessa área? Eu acho que o paciente, o médico, o principal disso é ele se colocar no lugar do paciente. Em todas as situações. Se fosse eu, se fosse minha mãe, se fosse meu irmão, o que eu faria com esse paciente? Eu faria isso? Né? Eu atenderia ele dessa maneira? Eu acho que esse é o segredo. Se você atender ele como se fosse um semelhante seu, um parente seu, ele é um semelhante seu, mas como se fosse um parente seu, um parente próximo. A sua mãe, você faria essa cirurgia? Quando o senhor vai para fazer uma cirurgia, o senhor vai sozinho? Ou tem outros estudantes, ou tem outros médicos de outras especialidades que vão junto, dependendo do que for operar também? A cirurgia não é um procedimento único, né? Não é um procedimento individual. Ele é multidisciplinar, como você falou no começo, e é verdade. Nós dependemos de outros serviços, de serviço de nutrição, do serviço psicológico, nós dependemos do serviço da infraestrutura hospitalar, nós dependemos de outros colegas médicos. Às vezes você vai fazer uma cirurgia de pulmão e você tem que mexer também na parte vascular, na parte cardiológica. Então, de repente, nós temos uma cirurgia que nós vamos ter a semana que vem, que vai entrar a cirurgia torácica, a cirurgia vascular, a cirurgia neurológica. Então, não é uma coisa só de uniprofissional. Então, uma característica também é saber trabalhar em equipe, né? Com outros médicos junto.
E já que estamos encerrando aqui, finalizando, eu gostaria que o senhor deixasse um recadinho para os nossos jovens, aqueles que estão procurando o primeiro emprego, o que o senhor acha que eles devem fazer para ter sucesso na carreira? Eu acredito que em todas as áreas, isso vocês vão ver, determinação. Determinação. Se vocês tiverem determinação, pegarem aquilo, independente da profissão, pegarem aquilo e seguirem aquela determinação. Eu tenho uma filha que não é médica, ela foi para a área de design e ela tem determinação e ela vence nessa área de determinação. Isso é importante, vocês terem determinação. Ajuda dos outros, ajuda, o meu pai não me ajuda, a minha mãe não ajuda, isso é secundário. O mais importante é vocês terem determinação e seguirem aquela sua vocação. Muito obrigada, Dr. Nivaldo, pela sua contribuição aqui na Exprofissa. E você, jovem, ainda não se inscreveu no canal? Essa aqui é a terceira temporada da Exprofissa. Se vocês entrarem lá no nosso canal, tem vários outros vídeos com outras profissões, inclusive da área da saúde, para vocês conhecerem. Se inscreve lá, curte o vídeo, compartilha, mostra para todo mundo e até o próximo episódio.